e vamos dar então início. Posso dizer que esta apresentação está dividida em dois grupos. Um primeiro grupo em que, de modo mais contextualizado, percebemos um bocado a evolução da visualização arquitetónica, seja dos primórdios um bocadinho até à evolução do 3D e à inteligência artificial, para depois, numa segunda parte, quando abordamos a inteligência artificial nos processos atuais, o que é que está a ser utilizado, que metodologias e processos estão a ser desenvolvidos, se entenda que alguns deles são apenas reflexo e evolução do que já tinha acontecido lá atrás. Por isso, este slide que está aqui de início, que é de capa, na realidade é uma simbiose de duas imagens, uma do Frank Lloyd Wright, do lado esquerdo, a transitar para a sua representação em inteligência artificial que eu criei em base do desenho original. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que é lógico que, no princípio, principalmente até ao século XX, a partir do século XVII, mesmo com Piranesi e depois toda essa evolução, mas principalmente até ao primeira, digamos, até aos anos 50, mais ou menos, a representação da arquitetura num conceito mais, não tão técnico às vezes, mas mais sensitivo, mais emotivo, era feito à mão, era feito por elementos de suporte como a maquete, que ainda continua, mas digamos que o detalhe e a parte de representação vinha das artes mais clássicas, das artes mais representativas e estéticas que derivavam da pintura e da ilustração, mas na verdade uma coisa acontecia nessa altura e em que depois progressivamente se foi perdendo, mas acontecia muito tentar passar a emoção, tentar passar alguns elementos informais e formais ao projeto, de modo a que houvesse, lá está, uma aproximação emocional que ligasse ao cliente de uma maneira mais direta. O que acontece, por assim dizer, é que nós, com a evolução da informática e principalmente dos sistemas informáticos, percebemos que aqui, a partir mais ou menos de 1950, ou seja, a partir da segunda década do século XX, começam a aparecer os primeiros computadores, principalmente com sistemas de software relacionados com o sistema SCADA, principalmente para a indústria automóvel, principalmente para a indústria aeronáutica, ou seja, indústrias mais pesadas, por aqui em 1960, indústrias mais pesadas, indústrias que poderiam investir, e começa-se a perceber que a representação técnica começa a ganhar mais peso, ou seja, o que acontece é que durante estes períodos todos, em 1970 surge, por exemplo, o CATIA, que é do SolidWorks, em 1980 aparece, e aqui temos aqui um esquema, não quero aqui perder muito tempo neste slide, mas para vocês terem uma ideia, aparecem em 80 os primeiros sistemas CAD oficiais, surgem os primeiros computadores com software vendido ou integrado, começam os sistemas CAD-CAM com maior precisão, mas na realidade este período de, vamos dizer, de 70 a 90, o que acontece é que se perde um bocadinho a parte sensitiva, a parte emocional na representação, ou seja, os sistemas de representação técnica CAD ganham espaço, os modelos 3D, a partir dos 70, 80, visto que até mesmo o AutoCAD, a partir dos anos 70, começa a surgir as primeiras versões, e a partir de 80 começam a surgir os primeiros processos de modelação, começam-nos a permitir modelar alguma coisa, mas de uma forma bastante tosca, bastante graficamente pobre, não formalmente, ou seja, formalmente já se consegue começar a detalhar em 2D as coisas com algum pormenor, em 3D, principalmente nas áreas de desenho mais técnico, e seja nas indústrias, seja até mesmo na área da arquitetura, começa-se a conseguir desenvolver modelos
com alguma precisão, mas a parte representativa, ou seja, a parte que nós víamos aqui atrás, a parte emocional, a parte comunicacional, perde-se um bocadinho neste processo e só se começa a recuperar a partir da década 90, 2000, em que determinado tipo de software e determinado tipo de programas começa-nos a trazer a possibilidade de usar esses modelos com mais definição, com mais detalhe, começar a utilizá-los não só na imagem, mas sim na impressão 3D, por exemplo, na possibilidade de começar a tornar imagens mais fotorrealísticas. Uma das minhas áreas de especialização é a visualização 3D, sou mentor da Caos Group, que é a empresa responsável pelo V-Ray e o Corona para Portugal, e é uma das áreas que me interessa há muito tempo, é a área da visualização e comunicação através da imagem sintética, da área de 3D para a arquitetura. E todo o processo que se aproxima muito à fotografia e muito aos processos clássicos de representação, seja composição, seja cor, seja estética, seja todos esses elementos, sempre me interessaram. Eu comecei aqui em 1997, 2000, quando as coisas ainda estavam nos primórdios, com as áreas do 3D, e na realidade houve uma grande evolução. Qual era o problema aqui nestas fases, nestes períodos iniciais? O grande problema é que, por exemplo, fazer uma imagem deste género, estaríamos a dizer que é capaz de estar 5, 6, 7, 8 horas à espera de uma imagem, porque as coisas eram muito lentas, o hardware era muito lento, a qualidade era muito ainda primária, tudo que era cálculos de reflexão, transparência, luz, eram extremamente pesados, por isso a tentativa, erro, projeto era ciclos infindáveis e bastante complexos, e isso foi fluindo, ou seja, foi evoluindo, as coisas começaram a dar origem a outras mecânicas. Em 2010 começam a surgir principalmente os primeiros sistemas de realidade aumentada, VR. Esta imagem aqui, especificamente, eu escolhia, porquê? Porque para esta apresentação eu optei por pegar no museu do Guggenheim e desenvolvê-lo e abordá-lo em várias perspectivas com inteligência artificial e comparativamente com os modelos que era o desenho original, e perceber o que é que dali foi evoluindo. Como vocês têm estado a ver, todos os slides estão mais ou menos relacionados com isto. E o que é engraçado é que o próprio Guggenheim já tem há mais de 20 anos uma exposição, não é uma exposição, mas o acesso a um sistema de VR por cardboard, ou seja, nós metemos o telemóvel aqui, que nos permite visitar algumas aulas do museu com interação, ou seja, com quadros virtuais, com alguns elementos, e por isso o próprio modelo 3D passou a ser ele próprio um elemento dentro do próprio museu, passou a ser ele próprio uma peça e passou a ser utilizado de outra forma. Por isso, o modelo 3D, a visualização 3D, seja de um sistema AI atual, seja de um sistema mais tradicional vindo do 2D, sempre na realidade virtual, tenta encontrar uma forma de comunicar da maneira mais real, mais direta, mais interativa, mais interessante com o cliente, com a pessoa a qual nós queremos passar a mensagem, seja o arquiteto, enquanto com criador e pensador de projeto, seja quem está na área, por exemplo, do imobiliário ou na área da promoção, outro tipo de setor, até mesmo construtivo. Por isso, todos estes suportes, na realidade, têm vindo a evoluir com o mesmo sentido, mas eles não têm vindo a anular-se uns aos outros. Na realidade, eles têm vindo a reforçar-se uns aos outros, porque o modelo, por exemplo, aqui, para a realidade virtual, que é uma das áreas que eu desenvolvo algum tipo de projeto mais direcionado, só acontece se nós tivermos um modelo 3D, e o modelo 3D só acontece se nós tivermos o desenho 2D, e o desenho 2D só acontece se o projeto já existir e pensado no nosso processo. Por isso as coisas são uma escada evolucional, e isso leva-nos à primeira questão que é mesmo da inteligência artificial, que na realidade, da minha perspectiva, ela não vai suprimir, ela vai alavancar, ela vai reforçar
reforçar, vai dar novas ferramentas, como nós vamos ver, já existentes, outras ainda em desenvolvimento, reforçando processos que já existem, mas tornando-os precisamente mais rápidos, mais interativos, mais generativos e opcionais e principalmente muito mais globais, ou seja, de partilha e capacidade de ser utilizado por todos. Por isso, quando nós integramos a inteligência artificial, esta imagem é uma imagem resultante de um processo em que a imagem original, se vocês se lembram daquele desenho, no meu processo deu-me origem a esta, mantendo as características originais da mesma. Na realidade, o que ela me vai dar é esta integração em que eu vou poder explorar neste momento de várias maneiras. É lógico que fazer uma imagem desta renderizada num processo tradicional, que se calhar grande parte do público presente conhece, que é criar o desenho CAD, modelá-lo, aplicar materiais, luz, etc., para criar uma imagem 3D representativa do projeto, e neste caso o projeto original era o projeto do próprio Frank Lloyd. É lógico que requer conhecimento técnico mais avançado, porque já estamos a falar de uma imagem com alguma complexidade representativa, não só estética, mas cromática, etc. Requer um processo que, mesmo nos dias de hoje, com a evolução da computação, não quer dizer que não se tenha que se fazer as coisas e que não demore o seu tempo. Mas, no processo de inteligência artificial, apesar das coisas não serem ainda 100%, ainda estão num processo evolucional e as coisas ainda não são controladas a 100%, na realidade nós estamos a falar que uma imagem destas surge a partir de uma estrutura de texto e de uma imagem de referência em 2 minutos. E se houver alguma coisa que nós não gostamos, com algumas variáveis, passado 2 minutos temos outras. Claro que tudo não é apenas um mar de rosas, as coisas estão em processo evolucional, mas estão a uma velocidade bastante promissora e que eu acho que a todos vai ser bastante interessante. Por isso, é lógico que a criação de utilização da imagem artificial, de inteligência artificial, a partir, seja de referências, a partir de conceitos, a partir de textos, já vamos ver à frente como é que esses processos decorrem, mas nos começam a permitir de uma maneira muito expedita, de uma maneira muito intuitiva, mesmo para quem não tem uma literacia técnica em 3D, em visualização muito avançada, muito rápida, muito próxima, e claro está que para um controle maior requer outro tipo de conhecimento, como é em tudo, mas num passo inicial as coisas são muito acessíveis. Estas 3 imagens são de um grupo de estudo que é a Get Agent em Londres, que fizeram em modo de provocação, isto já há algum tempo, acho que estas imagens já têm mais de 1 ano, de modo de provocação, criaram uma série de 15 imagens, se eu não estou em erro, em que cruzam edifícios emblemáticos com estilos de espaço aleatórios, para provocar um sorriso, mas ao mesmo tempo também provocar uma reflexão do quanto é que esta capacidade de utilizar um sistema generativo com inteligência artificial, as possibilidades que elas nos abrem para coisas mais sérias ou de maneira mais até divertida, vamos assim dizer. Por isso, neste caso aqui, eu fiz um teste em que temos aqui 2 imagens cruzadas, atrás é uma imagem do Piranesi, século XVII, e a parte de baixo eu cruzei assim, para se poder ver melhor, é a imagem que eu reconstruí em inteligência artificial, não tentando que ela fosse propriamente uma fotografia, que fosse uma transição entre os 2 elementos, mas percebermos que esta capacidade de podermos recuperar elementos perdidos, de recuperar projetos que nunca vieram para o papel, recuperar conceitos, estéticas, hoje tornam-se muito mais acessíveis, e isso leva-nos a que a reconstrução artificial vá permitir, não seja só na restauração de imagens ou de obras danificadas ou de elementos que já não vieram à tona. Por acaso não tenho aqui, mas um projeto que está a ter
um desenvolvimento interessante é a Sagrada Família, que está a ser desenvolvida pela Universidade de Barcelona, em que eles estão a usar desenhos originais de áreas que não foram fechadas e estão a reconstruí-las por inteligência artificial para passá-las depois para o modelo virtual. E estão a ter resultados bastante interessantes, mas, na verdade, esta restauração, o acesso ampliado deste sistema a toda a gente e mesmo a possibilidade de obras de arte, museus, etc., permitirem que alguns destes conceitos possam ser testados, que é o caso, por exemplo, já no Museu de Versailles tem uma área em que estão a reconstruir virtualmente alguns elementos clássicos em que se pode testar online, mas também a exploração criativa através da interpretação, que foi o que eu fiz aqui, mas também de maneira até ainda mais séria, vamos dizer, num terceiro nível, em processos já quase científicos e quase laboratoriais, como é o caso aqui da Universidade de Londres, em que, a partir do raio-x de uma das obras de Pablo Picasso, que estava danificada e incompleta, fizeram uma reconstrução, mas, claro, mais rigorosa, com cores, processos de patina, etc., para entender, na realidade, o que é que acontecia ali. Por isso, seja na representação mais científica, seja na representação mais criativa, na realidade, o que nós temos aqui são processos que nos permitem, de maneira bastante intuitiva e rápida, obter respostas de visualização que, principalmente para a arquitetura, em que nós somos indivíduos conceptuais, criativos, e as áreas não só da arquitetura, mas do design e todo esse universo, em que testar o conceito às vezes é mais importante do que mostrar a ideia. E aqui fiz um teste em que este modelo a branco, que está aqui em cima, é um modelo que eu tirei do SketchUp, por isso é um modelo a branco do modelo 3D, sem qualquer tipo de informação, e daqui temos 3 exemplos, o qual, usando a imagem por referência, me gerou uma imagem mais fotorrealística, com uma definição de texto, um desenho e uma brincadeira como se fosse um Lego. Por isso, isto para dizer que a abordagem e depois o que nós obtemos, mas neste caso, mantendo a referência, podia ser um desenho, podia ser uma imagem, podia ser uma fotografia antiga, podia ser o que vocês quisessem, vai permitir evoluir de maneira muito rápida e testar uma data de conceitos de maneira bastante intuitiva, não é? Por isso, este aprendizado em que, na realidade, a máquina é treinada, o sistema AI é treinado em modelos em que existem nesses modelos milhares, milhões de imagens de referência conceptuais e referenciais que depois, em base do texto que nós damos e em base das referências que temos aqui, ela vai criando e vai cozendo essa informação para gerar imagens. Já vamos ver mais à frente essa definição e o processo de uma maneira mais eficaz. Por isso, na realidade, a metodologia, e esta é a segunda parte da metodologia, atualmente a metodologia e a evolução da criação de imagens por inteligência artificial começa a ter várias frentes. Existem dezenas, se não centenas, de aplicações de inteligência artificial disponíveis, umas pagas, outras gratuitas, umas integradas a programas, SketchUp, Revit, Archicad, etc. Mas, na realidade, todas elas, grande parte delas, vêm de sistemas nucleares base, tipo Midjourney e principalmente Stable Diffusion, que são estruturas mais pioneiras, são estruturas que o seu algoritmo e os seus modelos foram treinados de maneira mais robusta. O Midjourney, no caso, é pago, mas o Stable Diffusion, na sua base, é totalmente livre, é gratuito e funciona até offline, ou seja, podem instalar no computador e trabalhar com ele. E o que é que acontece é que estes modelos evoluíram, alguns para situações pagas, outros para situações gratuitas e outros que deram origem a uma data desses programas que vocês veem por aí, possivelmente já testaram alguns, mas que muitas vezes, pela experiência que eu tenho e até mesmo com alunos e tudo, muitos deles, o que acontece é que há uma grande dificuldade de fazerem o que nós queremos. Ou seja, normalmente as pessoas escrevem uma frase
normalmente, grande parte das vezes mal construída, apenas com uma definição, e ficam à espera que aconteça um milagre. Ou seja, não há milagres, as coisas não seguem regras, ou seja, na realidade a estrutura para criar uma imagem segue, começar por uma ideia, a seguir gerar um prompt. O prompt é a definição, é o conceito do que nós queremos criar, mas a criação desse prompt, desse texto, principalmente para a criação de uma imagem ligada à área, neste caso a arquitetura, design, etc., segue uma estrutura mais específica, mais próxima até da fotografia, que seria uma estrutura tipo esta que está aqui, por exemplo, dizer que tipo de foto é que nós queremos, se é uma foto panorâmica, se é uma foto de detalhe, se é uma grande angular, definir depois o sujeito e a ação, o tipo de edifício, ou a localização, ou se acontece alguma coisa, se tem carros a movimentar, se não tem, o tipo de ambiente em que ele está inserido, se é no meio de uma cidade, se é no meio do campo, o tipo de cor que nós queremos que a imagem venha a ter, pode ser um tipo de tonalidade, pode ser um tipo de perfil de cor de câmara, depois definições até da própria câmara, lente e filme, como se fosse uma máquina fotográfica, ou seja, se nós queremos ver em panorâmico, se queremos ver em grande angular, se queremos usar uma Sony, se queremos usar um filme tipo Kodak ou outro tipo de película, ou seja, muito do que acontece quando nós optamos por pegar uma máquina fotográfica e fotografar alguma coisa, ou seja, escolhemos um local, escolhemos a lente indicada, escolhemos a distância, escolhemos a hora que nos interessa, escolhemos se tem gente, se não tem gente, não é? O tipo de luz que nós queremos que a fotografia tenha, o tipo de composição, se vai ser centrada, se vai ser em Fibonacci, imaginemos, tipo de detalhe é que nós queremos destacar, se queremos destacar um material, se queremos destacar um determinado tipo de patina, e depois, claro, há uma área de parâmetros que normalmente são variáveis que o programa tem. Mas vejam que esta estrutura é uma estrutura de pensamento que é muito comum ao pensamento de quem fotografa, principalmente um arquiteto, ou quem pensa uma imagem a nível 3D quando se quer criar uma imagem fotorrealística. Por isso, a questão é como é que este texto é criado. Ou seja, isto é uma estrutura e este texto pode ser criado de várias maneiras, mas na realidade, até eu explicar como é que isso é, pensemos então que podemos ter um prompt, o prompt que é um texto, pode ser gerado, por exemplo, no GPT, que já toda a gente conhece, pode ser feita uma engenharia reversa, que é usar uma imagem para gerar o prompt, e já vos vou mostrar estas duas opções, e daqui esta informação pode ir para um programa tipo Midjourney, que é um programa para criar imagens, e pondo o texto, ele vai criar as imagens, e depois poderemos fazer pós-produção e publicação. Mas, se vocês olharem aqui do lado direito, ele é bem esta imagem, que é de um programa chamado Focus, que é gratuito, ele é bem representativo do processo, ou seja, eu inseri o modelo 3D em baixo, ele é o balizador do processo, e em cima eu escrevi o texto, não dá para ler, mas segue esta estrutura para dizer como é que eu queria ver o edifício, no modo fotográfico, vista aérea, com uma câmara e película tipo anos 80, etc, etc. Ou seja, defino o mood como objetividade. Por isso, basicamente, este é o conceito de início. Mas o que é que nos interessa perceber neste momento na inteligência artificial? É que, na realidade, nós temos 4 caminhos e brevemente teremos mais um, depois aí falar dele, mas temos 4 caminhos. Nós podemos criar uma imagem a partir de um texto, que será esta estrutura que nós estamos aqui a falar e que eu vou desenvolver a seguir. Podemos criar uma imagem usando uma imagem, ou seja, usando uma referência, que pode ser um desenho feito por nós, pode ser uma fotografia que nós tiramos, pode ser uma imagem do passado em que nós queremos a reconstruir, ou a imagem do futuro. Podemos usar uma terceira via, que é usar uma imagem para gerar uma animação, ou seja, criar uma imagem e dizer agora eu quero fazer um filme a partir desta imagem que eu criei aqui, fazer uma aproximação, rodar à volta do edifício, etc. Ou então, ainda mais recente, usar a própria imagem para ela me criar um objeto 3D a partir de uma única imagem ou de multi-imagens de maneira quase instantânea. Isto mais recente, vou-vos dar um exemplo no final, mas que já está com uma evolução bastante significativa e que já com resultados que já se consegue aproveitar alguma coisa do que estes sistemas produzem. Por isso, analisando esta estrutura destes 4 elementos,
entendemos que o primeiro elemento é texto e imagem, e por isso, no texto e imagem, os processos atuais podem ser estes. Nós podemos usar, por exemplo, o Midjourney, em que, carregando uma imagem de referência, neste caso esta imagem do Guggenheim, lá está normalmente, eu peço que ele me faça a descrição. Ele basicamente vai-me criar 4 opções de texto que estão a descrever o que ele está a ver. Se vocês olharem do lado direito, as 4 imagens que estão aqui, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, são o reflexo de cada um destes prompts, dando sempre 4 opções. E nós percebemos que ele não está a seguir o edifício que está ali, porque, na realidade, este processo descritivo, quando vai gerar uma imagem, não tendo uma imagem de referência, um desenho associado a ele, ele vai ficar apenas pela sua descrição. E claro que nesta descrição é muito difícil ele conseguir perceber esta forma e todas estas variáveis, mas ele percebe o quê? Ele percebe que tem os carros, percebe o tipo de lente, percebe o tipo de luz, percebe o tipo de enquadramento, percebe a estética, percebe o enquadramento, a composição, e nós percebemos, se vimos isto aqui com calma, que mudando pequenas palavras neste texto, reorganizando este texto, que essas variáveis vão ter bastante peso e vão mudando este conceito. Esta aproximação é uma aproximação muito importante. Porquê? Porque se eu esteticamente me interessa esta abordagem, por exemplo, da imagem número 3, que está aqui, e eu futuramente quiser usar o edifício enquanto referência, enquanto desenho ou enquanto imagem, este prompt, este texto, vai ser a definição que vai ficar ancorada ao desenho de base que vai dar a forma. Ou seja, vou poder ter a forma a partir do desenho, mas vou ter a definição cromática, estética, etc., que nós vemos aqui a partir do texto. Por isso, atualmente, esta ligação de termos um prompt, de ter um texto com regras e com uma estrutura, e se vocês virem, a estrutura segue aquela regra que nós vimos anteriormente, de definir o que é uma foto, definir o sujeito, definir o que é que existe à volta, edifícios envolventes, depois definir o tipo de luz, ambiente, ou até mesmo tipo de lente, uma lente aberta, etc. Segue aquela estrutura para ele conseguir interpretar o que está a ver, de modo a que chegue ao nosso interesse. A outra abordagem possível é uma abordagem mais controlada, vamos assim dizer, por nós. Por isso, nós podemos usar na mesma esta estrutura de frase que temos aqui, mas podemos ir, por exemplo, ao ChatGPT, tem a mesma versão gratuita, e, por exemplo, neste caso, eu copiei para aqui a estrutura e pedi para ele me criar uma fórmula usando esta estrutura, a qual ele primeiro entendeu cada um dos elementos, e por isso é que está entre comas, para ele identificar cada um dos elementos como elemento de análise autónoma. Por isso, no caso do ChatGPT, o comas separa os elementos de análise, e ele basicamente vai dar uma descrição a cada um destes elementos para perceber o que na realidade é pretendido. E depois, numa segunda fase, o que eu disse foi, ok, então usa esta descrição para criar um edifício residencial. No caso de Tavoan, neste caso não era do Guggenheim, porque tinha feito isto há algum tempo e aproveitei para a explicação, mas podia ter feito diretamente para o Guggenheim assim. Vista exterior, grande angular, câmara, etc. Ou seja, o que é que ele vai fazer? Vai preencher todos estes tópicos que fazem parte do nosso prompt, acrescentar os que eu não pus, por isso se eu não lhe der informação de algum deles, ele vai acrescentar de maneira criativa, entre aspas, mas o que tem piada é que daqui esta é a resultante em que teríamos em cima, por exemplo, do Taldoando, com a vista exterior, no meio de uma floresta, com bastante vegetação, se vocês virem aqui, ambiente natural exuberante, cercado de árvores altas, vegetação exuberante, tons naturais e terrosos, pouco contraste, um verde floresta no seu redor, câmara Canon, ou seja, vai tentar seguir essas diretrizes num estilo dentro do Taldoando, visto que ele tem uma data de referências fotográficas de grande parte dos arquitetos de maior projeção no seu próprio modelo, que está treinado nisso, e por isso ele consegue ir buscar alguns elementos, mas o que tem piada é que eu aqui em baixo, ao bocado para esta sessão, disse, ok, vou mudar só ali o prompt e vou meter Frank Lloyd Wright por causa da cascata como referência, e facilmente nós conseguimos perceber que ele mantém as referências da envolvente, mas já o estilo arquitetónico, a referência ao arquiteto, já mudaram totalmente a postura. E por isso,
para reforçar que o prompt será sempre onde as pessoas deverão de primeiro se focar, seguir as regras, aprendizado, para conseguir ter controle do que poderá vir a seguir. O que é que vem a seguir? Imagem a imagem. Na imagem a imagem nós temos sistemas, neste caso o programa que está aqui em baixo é Stable Diffusion, em que são programas, neste caso ele é gratuito, funciona offline, mas que são mais robustos. Porquê que são mais robustos? Porque eu tenho aqui a imagem, se vocês virem no canto inferior esquerdo, que é a imagem de referência do Frank Lloyd, do desenho original, e automaticamente eu peço-me que ele me faça uma função, neste caso se chama Kenny, que é basicamente uma extração de linhas, quase um trace, ou seja, retirar as linhas principais deste desenho. E eu usei este desenho de propósito, porque ele tem uma complexidade e uma perda de informação inerente, que se fosse um desenho limpo, mais atual, mais digital, seria mais fácil para o programa, mas eu quis ver até onde é que ele ia, ou seja, com algo bastante tradicional, ou seja, com 100 anos quase de origem. Então ele faz aqui um trace para saber exatamente o que é que ele está a ler enquanto estrutura. Ele faz o que se chama... agora falta uma palavra... isto é... bem, segmentação, ok. Segmentação. E o que é segmentação? É uma leitura da imagem original em qual ele aplica cores planas a elementos que ele acha que são distintos. Porquê que isto é importante? Porque isto vai permitir, num modelo mais avançado, eu dizer, por exemplo, que aqui a zona cor-de-rosa é tijolo vermelho e que a zona verde é um concreto branco. Ou seja, a segmentação por cor permite catalogar e identificar texto, lá está a história do prompt, associado não só à forma, mas também à mancha, à cor. E, por último, ele ainda tem mais uma referência que eu pedi, que é um mapa de profundidade, chamado ZDEP, que é um mapa que diz o que está mais perto é mais claro, o que está mais longe é mais escuro, mas este mapa de profundidade vai-lhe fazer perceber formalmente a desfocagem, como é que os objetos vão ser calculados e distribuídos artificialmente, e por cima, por acaso aqui não aparece, mas por cima teríamos o prompt com a definição do que nós estamos a pedir. Por isso teríamos, neste caso, este resultado, segundo uma estética, segundo um padrão, mas bastante rigoroso, já bastante aproximado ao que nós tínhamos e que eu acho que já é bastante satisfatório neste tipo de processo. Mas para dizer que, na realidade, hoje em dia as coisas ainda não são assim estalar de dedos, estão a evoluir e cada vez vão ser mais, e por isso muitos desses programas, quando as pessoas os usam de maneira mais gratuita, não têm estas opções, e por isso, para a área da arquitetura, para a área criativa controlada, que é a área que me interessa, não só criar algo abstrato, mas sim algo com uma capacidade objetiva e em base do que eu desenhei ou em base do que eu modelei e poder rapidamente mostrar ao cliente variáveis processuais, este tipo de processo já é muito mais interessante, muito mais rico e que acho que já é de interesse mais geral. Continuando da imagem a imagem, por isso o que é que nos vai permitir? Vai-me permitir rapidamente, tendo depois a estrutura feita e mudando alguns elementos de texto. Deixa só passar aqui a ambulância, peço desculpa ao barulho. Okay. Por isso, mudando apenas o texto ou algumas referências, eu posso obter resultantes próximas ou interpretações próximas ou derivantes do que eu pretendo. Claro que nunca serão exatas, como entendem, não é propriamente fazer uma fotografia exata, mas muito próxima já. Ou então podemos criar algo totalmente disruptivo, conceptual, diferenciado. Tem piada que eu fiz esta imagem no Midjourney usando o prompt do Guggenheim, mas dei logo uma liberdade, permiti-lhe que ele usasse linhas mais modernas, que fosse mais atual no centro de Nova Iorque, o rush hour, etc, etc. E depois, por curiosidade, eu disse, ok, deixa-me só ver se eu meter no Google Images se ele encontra alguma coisa idêntica. E quando arrastei para o Google Images e ele foi procurar esta imagem, ele disse-me que isto era o Guggenheim. O que é engraçado, porque na realidade o que isto quer dizer é que o modelo está treinado em 1001 referências e as coisas começam a ficar referenciadas entre elas e, de certo modo, ele não encontrando nada distinto, encontra similitudes, o que quer dizer que há uma coerência formal e estética por trás. Quando nós transitamos
para um terceiro módulo mais evolucional, que se chama-se Imagem e Animação. O que é que ele pressupõe? Neste caso, este programa que está aqui chama-se Gen 2, é um programa pago, online, mas que permite, de uma maneira bastante intuitiva, importar uma imagem, pintar áreas da imagem e dizer o que é que acontece a cada um destes elementos. Se estão a mexer-se ao vento, se há uma aproximação de câmera, ou seja, criar uma animação a partir de uma única imagem. Neste caso aqui, eu fiz este exemplo muito rápido, por isso a qualidade não é a melhor. Não quero abrir assim, peço desculpa, vou abrir por aqui, que é melhor. Ok. Por isso, eu mandei fazer isto rápido, ele demorou 10 segundos, por isso a qualidade é pobre, por isso ele precisava de mais tempo e mais definição, mas pediu que o carro mexesse, que a vegetação mexesse, etc. Por isso a qualidade não é nada significativa. Mas, por exemplo, mostrando-vos um exemplo já mais trabalhado e mais cuidado, este exemplo, por exemplo, já é produzido no mesmo processo, com mais detalhe, a partir também de 4 imagens geradas por Midjourney, usando sistemas formais, Calatrava, Tadoando, etc., a preto e branco, e consegui gerar uma série de vídeos, do qual no final me gerou uma animação com alguma consistência. Se vocês virem, ele já consegue pôr aqui o nevoeiro, já consegue ter movimento na água, já temos algum detalhe. Claro que este processo imagem-vídeo, imagem-animação, ainda é um processo, vamos dizer, primário, está com meses, está com 6, 7 meses, os primeiros softwares com alguma consistência a desenvolver isto, mas percebe-se que a evolução vai rapidamente chegar ao nível da imagem e será mais uma ferramenta, vamos assim dizer, que nós vamos ter neste processo, de maneira muito intuitiva, bastante prática. Agora, a questão é que voltamos ao mesmo. Se vocês não tiverem o conceito, se vocês não tiverem a imagem base, se vocês não tiverem o prompt, se vocês não conseguirem construir uma imagem estática, ou seja, uma imagem generativa com consistência, não vão conseguir chegar depois à animação com algum resultado. Por isso, estes processos, estas metodologias seguem ainda uma ordem, por isso é que às vezes é difícil arrastar para aqui uma imagem qualquer e ter consistência se não tivermos várias imagens enquanto sequência, ok? Mas também podemos já, a partir de uma mesma imagem, gerar um modelo 3D dessa mesma imagem. Por isso também vemos que o modelo ainda é pobre, ainda não tem muito detalhe, mas isto demora 15 segundos a ser gerado. O programa que faz isto, deixem-me ver aqui, o nome é recente, posso partilhar este aqui com vocês, chama-se 3D iStudio, é um projeto novo, ok, em que basicamente nós podemos arrastar uma imagem qualquer e depois o próprio programa na criação de imagem 3D, passado 15 segundos, devolve-nos o modelo 3D. Vai carregar aqui o modelo e por isso, a partir de uma única imagem, eu posso ter este objeto e este objeto pode ser descarregado em formato OBJ, FBX, todos os formatos 3D. E por isso, o que vai acontecer num futuro breve é que nós vamos começar a ter este processo num ciclo fechado, ou seja, vamos poder conceptualmente desenvolver ideias rapidamente para a imagem, de imagem extrapolar para a animação ou para o modelo 3D, o 3D voltar outra vez ao programa de CAD, tirar informação, gerar nova informação, e na realidade tudo isto vai ser muito mais acelerado e muito mais útil nestes processos. Alguns programas, tipo Archicad, Rhino, Revit, etc., começam já a ter integrado a criação de imagem e têm previsto no seu roadmap, ou seja, há um ano, alguns deles, introduzir sistemas de geração AI, deste género, em que não vai só gerar a imagem, vai gerar já um modelo, vai gerar informação de composição, vai gerar a animação, vai ligá-lo à realidade virtual, no qual nós, ou por voz, ou por texto, podemos dizer o que é que queremos ver nesse ambiente virtual e ele vai sendo construído. E por isso, tudo isso que parece ficção científica, na realidade está já em cima da mesa.
Pois muito bem, a minha apresentação termina aqui. Estas meias horas são concisas, por isso eu espero que esta informação seja útil e válida para vocês. Neste caso, como eu tinha dito no início, o meu projeto, neste caso ligado à inteligência artificial para o público, chama-se 3DHR Training PT, é uma empresa de formação, da qual eu sou mentor e responsável, sempre na perspectiva da visualização para a arquitetura. Está a acabar agora este sábado o primeiro workshop de visualização. Esses workshops já são em contexto prático, ou seja, o objetivo deles é explicar o que eu vos mostrei aqui em Madeira, em contexto prático. Inicialmente pensei em mostrar alguma coisa, mas achei que em meia hora mostrar um exemplo não seria significativo de entender o processo e a evolução e o estado de arte em que as coisas se encontram neste momento. Quem tiver interesse, claro, num processo mais alargado de 10 horas, abordamos todos esses processos, do texto à imagem, da imagem à imagem, da imagem ao vídeo, e vemos as ferramentas e vemos todas as metodologias que se falou aqui, com exercícios práticos. Por isso, há de haver uma nova edição, em maio, para quem estiver interessado, ainda não está publicitado, o Portal da Arquitetura vai fazer essa publicitação também, e o e-mail, que é a formação 3DHR, seja para perguntas diretas, qualquer questão que tenham, sem qualquer tipo de compromisso, como é lógico, qualquer partilha é bem-vinda. E, na realidade, o meu interesse principal é que as pessoas comecem a ver a grande vantagem no processo da criação por imagem assistida por inteligência artificial, como todos os outros processos integrados na própria arquitetura e no processo de pensar, e não um bicho de 7 cabeças, e sim algo bastante positivo. Resta-me agradecer